Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar então um novo conceito aí de probabilidade estatística, que é correlação e regressão. Então essa semana e provavelmente semana que vem nós vamos ficar com correlação e na sequência regressão linear, tá bom? O conceito é fácil, simples, preste atenção. A continha que é um pouquinho trabalhosa, porém não é difícil, tá bom? Então de início aí nós vamos começar com correlação, o coeficiente de correlação. Então de início correlação. Então o que é uma correlação? Uma correlação é uma relação entre duas variáveis. Os dados eles podem ser representados por pares ordenados x e y. Então, eles podem ser representados por x e y, onde o x ele é denominado de variável independente ou explanatória. Difícil aparecer aí o termo explanatória, sempre independente. E o y é a variável dependente, tá? Ele depende de quem? Depende do x. Então, por isso, dependente. Ou uma variável resposta. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 variáveis independentes. E automaticamente nós temos 5 variáveis dependentes. De uma maneira mais fácil e mais rápida de nós entendermos aí o que é as variáveis independente e a variável dependente. Então imagina que você vai abastecer seu carro. Se o litro de gasolina hoje custa R$5, se você abastecer 1 litro, você vai pagar R$5, correto? Se você abastecer 2 litros, você vai pagar R$10. Se você abastecer 10 litros, você vai pagar R$50. Ou seja, quem que está dependendo de quem aí no caso? O valor que você vai pagar está diretamente relacionado com a quantidade de litros que você está comprando, correto? Então, eu tenho o valor que eu vou pagar, ele é dependente. Dependente de quem? Da quantidade de litros que eu estou comprando. Então, o preço que eu estou pagando é o meu Y. E quem que é meu X é a quantidade de litros que eu estou comprando. Correto? Então, esse é um exemplo fácil de nós assimilarmos essa relação de dependência e independência. Dependente, um depende do outro. Independente, o próprio termo diz, independe de ninguém. Correto? Nesse caso, nós podemos observar o seguinte: quanto mais eu compro, mais eu pago. Os dois estão crescendo na mesma proporção. Isso significa, portanto, que são grandezas diretamente proporcionais. Ambos crescem na mesma proporção. Grandezas diretamente proporcionais. Observe o seguinte: eu moro em Catanduva e vou para Bebedouro. Se eu for a 80 km por hora, eu levo em torno de 50 minutos. Se eu passar 100 km por hora, eu levo em torno de uns 45 minutos. Se eu aumentar a velocidade para 110 km por hora, automaticamente meu tempo vai diminuir, correto? Então o que nós podemos prestar atenção? Conforme está aumentando a minha velocidade, o que está acontecendo com o meu tempo? Ele está diminuindo. Ou seja, um aumenta e o outro diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Um aumenta e o outro diminui. Então nós temos aí no caso, de início, essas duas grandezas diretamente proporcional,
as duas aumentam na mesma proporção, inversamente proporcional, uma aumenta e a outra diminui, tá ok? Então aqui no caso, ó, horas de treinamento, número de acidentes, número do sapato, altura, cigarros fumados por dia, capacidade pulmonar, nota no vestibular, média de notas na graduação, altura e QI. Então vamos ver o seguinte, quanto mais você treina, maior é o número de acidentes ou menor é o número de acidentes? Número de sapato e sua altura. Quanto maior o número do seu sapato, mais alto ou mais baixo você é. Quanto mais você fuma, maior é a capacidade pulmonar ou menor é a capacidade pulmonar. Nota no vestibular, médias de nota na graduação. Se a sua nota no vestibular foi alta, teoricamente as suas notas na faculdade vão ser altas ou baixas. E a sua altura em relação ao QI? Para uma pessoa ter o QI elevado, ela tem que ser alta ou ela tem que ser baixa? E aí? Então o que nós podemos observar? Essas quatro primeiras correlações, tem a ver uma com a outra? Tem, né? Porque quanto mais cigarro você fuma, o que acontece? Quanto mais cigarros você fuma, menor é a sua capacidade pulmonar. Então observa que são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta a quantidade de cigarros, diminui a sua capacidade pulmonar. Número de sapato. Quanto maior o número do seu sapato, mais alto você é. Tem lógica, né? Então aqui, grandezas diretamente proporcional, e aqui nós temos grandezas inversamente proporcional. Agora, para uma pessoa ter um QI elevado, ela precisa ser alta ou ela precisa ser baixa? Tanto faz. Nós podemos conhecer pessoas através de estudos, também nos informa isso, que eu posso ter pessoa alta com QI alto, uma pessoa baixa com QI alto, ou vice-versa, né? Uma pessoa alta com QI baixo, ou uma pessoa baixa com QI baixo, ou estatura mediana. Então aqui não existe nenhuma relação entre essas duas variáveis. Então aqui o que nós podemos observar, ó? Esse aqui é o eixo do X. E esse aqui representa para nós o eixo Y. Eixo abscissa e eixo ordenado. O que eu posso observar aqui? Conforme o meu X está aumentando, o meu Y está diminuindo. O meu X aumenta e o meu Y diminui. Isso significa que são grandezas inversamente proporcionais. Esse aqui é o mesmo caso em relação ao tempo de viagem que eu falei para vocês. Quanto maior a minha velocidade, menor é o tempo que eu vou gastar. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo que eu estou gastando. Portanto, isso aqui representa para nós uma correlação negativa. Uma correlação negativa. Perfeito? Correlação negativa. Observa que aqui o que está acontecendo? O meu X está aumentando e o meu Y também está aumentando. Isso, portanto, é grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Ambas
crescem. O X está aumentando e o Y também está aumentando. Grandezas diretamente proporcional. Quanto mais combustível eu compro, maior é o preço que eu estou pagando. Aumenta a quantidade a ser comprada em litros, aumenta o preço a ser pago. E aqui nós temos a relação entre duas grandezas, que não há correlação linear. Não há uma correlação linear. Ou seja, em relação a QI, a pessoa precisa ser alta para ter QI alto, precisa ser baixa para ter QI alto. Então não existe aí no caso uma correlação entre essas duas variáveis. Tranquilo? Não existe uma correlação entre essas duas variáveis. E quem que determina isso para nós? É chamado de coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação, ele mede a intensidade e a direção da relação linear entre essas duas variáveis. Tá? Então observa o seguinte, você tem uma empresa. Teoricamente, a sua empresa te dá lucro, correto? Vamos considerar aqui, eu tenho o eixo X. O que esse eixo X representa para nós? A quantidade de peças que você está vendendo na sua empresa. O eixo X, portanto, representa a quantidade de peças que você está vendendo. E o eixo Y representa o que para nós? O seu faturamento, o seu lucro líquido, tá? Lucro. Então nós temos aqui quantidade de peças vendida. Essa quantidade de peças, coloquei para generalizar, pode ser sapatos, você tem uma loja de calçados, qualquer utensílio, você vende celular, quantidade de celular vendidos. Se você presta serviço, a quantidade de serviços prestados durante a semana, tá ok? E aqui nós temos a receita líquida, tá ok? Nós temos três situações aí no caso. Eu tenho a situação A, isso aqui está indicando a empresa A. Nós temos a empresa B e nós temos a empresa C. Então aqui eu tenho a empresa A, tenho aqui a empresa B e tenho aqui a empresa C. Ok? Repetindo, o eixo X, a quantidade de peças vendidas, o eixo Y, a receita líquida. Qual empresa que você gostaria de ter a representação gráfica? A, B ou C? Me respondem aí, A, B ou C? Se eu fosse ter uma empresa, logicamente eu queria ter a empresa C. Por que a empresa C? O que nós podemos observar aí no caso? Eu preciso vender poucas peças para ter um lucro alto, correto? Então a empresa C é a melhor empresa. Observa a empresa A. Eu tenho que vender muitas peças e ter o lucro o quê? Baixo. Eu tenho que vender muitas peças para ter um lucro baixo. E quem que vai me fornecer então essa correlação entre a quantidade de peças vendida e a minha receita líquida? Quem que vai me fornecer isso? É esse coeficiente, tá? É esse R. Ele mede a intensidade e a direção da relação linear entre as duas variáveis, tá?
esse R, obrigatoriamente, ele vai estar entre menos 1 e mais 1. Tem que ser entre menos 1 e mais 1. Aí eu resolvi o exercício, deu menos 1,5, deu 3,8, deu 12. Está errado. Isso é questão também de ENAD, tá bom? Se você for aluno aí da turma de ENAD, isso pode ser uma questão. O seu coeficiente de correlação, eles têm que estar compreendido entre menos 1 e mais 1. Então, em relação àqueles 3 casos que eu fiz com vocês anterior, nós podemos considerar que aqui vai estar a empresa A, aqui vai estar a empresa A, aqui vai estar a empresa B e aqui vai estar a empresa C. Ou seja, quanto maior o meu R, mais próximo de 1 ele está, melhor é a minha correlação. Ou seja, eu preciso vender poucas peças e ter um lucro alto. Aqui na empresa A eu preciso vender muitas peças e ter um lucro baixo. E se está próximo de zero? Se está próximo de zero, o que isso significa? Que não há correlação. Então, esse caso aqui, o meu R ele vai ser 0,0 alguma coisa, tá? Bem próximo de zero. Nesse caso, o meu R ele é positivo e aqui o meu R ele é negativo. Tá? Então, nós temos esses 3 casos. Como que nós vamos, então, aí encontrar o valor do R? Nós vamos encontrar o valor do R através dessa formulinha. R é igual a N que multiplica somatória de XY menos somatória de X vezes somatória de Y dividido pela multiplicação, isso aqui é vezes, tá ok? Raiz quadrada de N somatória de X ao quadrado menos o quadrado da somatória de X. Observa que tem diferença tanto na escrita quanto no resultado final, tá? Imagine o seguinte aqui, ó, a escrita da matemática, assim como na língua portuguesa, o jeito que você fala tem grande importância. Vou fazer 2 perguntas para vocês. Quanto é a metade de 2 mais 2? Respondem aí. Agora uma outra pergunta. Quanto é metade de 2 mais 2? Observe que eu dei uma pausa em relação à minha pergunta. Quanto é a metade de 2 mais 2? Então, 2 mais 2, 4. A metade de 4 é 2. Então, quanto é a metade de 2 mais 2? Agora, se eu falar da seguinte forma. Quanto é a metade de 2, vírgula, mais 2? Resulta 3. A metade de 2, 1. Mais 2, 3. Então é assim, ó. Vou colocar aqui para vocês. Então, quando eu falo a metade de 2 mais 2. Isso aqui resulta 2. Agora, se eu falar para vocês a metade de 2, vírgula, mais 2. Isso aqui vai resultar quanto? 3. Perfeito? Então, essa é a diferença. Observa que aqui eu tenho x ao quadrado. Então, primeiro eu vou elevar o x para depois somar. Esse E, esse M deitado representa para nós somatório. Aqui, primeiro eu vou somar para depois elevar ao quadrado. Perfeito? A mesma coisa com o y. Isso
Se nós tivermos uma prova presencial, vocês podem ter certeza que muita gente vai errar nisso aí, tá? Então treinem bastante, vai ter muita gente que vai estar errando em relação a isso. Então aqui no caso, ó, eu tenho faltas, representa o meu X, e a minha nota final vai ser quem? O Y. Então eu vou abrir pequenininho aqui com vocês o Excel. Então eu vou estar fazendo com vocês isso no Excel, tá bom? Então eu vou colocar aqui X. Quem são os elementos X? 8, 2, 5, 12, 15, 9 e 6. Aqui eu tenho quem? Y. Quem são os Y? 78, 92, 90, 58, 43, 74 e 81. De acordo com a minha fórmula, quem que eu preciso? Somatória de XY. Somatória de XY. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o X por Y. É um pouquinho trabalhoso quando você faz isso na mão, tá? Mas é tranquilo. Então, vou colocar aqui igual a X vezes Y. Então, como que eu obtive 624? 8 vezes 78. Como que eu obtive o 184? 2 vezes 92. Perfeito? Então, eu já tenho quem? A somatória de XY. Então, eu vou encontrar aqui a somatória de XY. Eu tenho aqui a função somatória. E aí, ele já me dá todo o resultado. Na prova, você precisa somar um por um. Perfeito? Já vou fazer a somatória de Y e já vou fazer a somatória de X. O que mais que nós precisamos? Do x ao quadrado. Quem que é aí no caso o x ao quadrado? O que nós vamos fazer? Eu vou elevar o x ao quadrado. O que é o x ao quadrado? É o x vezes o x. É o número vezes ele mesmo. Então vou dar um OK. 8 vezes 8. O que eu tenho que fazer aqui? 2 vezes 2. E assim para todos os elementos, tá bom? Já vou pedir para ele me dar o resultado da somatória. E nós também vamos precisar de quem? De y ao quadrado. Quem que é o y ao quadrado? É o 78 vezes 78 nesse caso. Então, igual a 78 vezes 78. E isso aqui eu vou fazer para todos e já vou pedir para ele me calcular o resultado. Tranquilo por enquanto, pessoal? Muito tranquilo isso. Dar uma selecionada aqui para vocês. Isso aqui eu quero em preto. Eu quero esse detalhe em azul. Então nós vamos precisar desses valores, tá bom? Nós vamos precisar aí desses valores. Então vamos lá.
Tranquilo até aí? Então observa a formulinha, ó. Essa é a nossa fórmula. Quem que é esse N? Esse N é a quantidade de pares ordenados que nós temos. Quantos pares ordenados nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nesse exercício, o meu N vale quanto? O meu N vale 7. Perfeito? Então vamos lá. Como que nós vamos calcular o R? Então N vai ser 7, que multiplica a somatória de XY. Quem que é a somatória de XY? 3.751. Menos quem? A somatória de X vezes a somatória de Y. Então, menos a somatória de X, 57, vezes a somatória de Y, 516. Dividido por quem? Raiz quadrada. Quem que é meu N? 7. Isso aqui é o que eu falei para vocês, ó. Essa é a diferença. Então, um é a somatória de x ao quadrado e o outro é o quadrado da somatória de x. Observem aqui comigo, ó. Esse cara aqui é a somatória de x ao quadrado. Então, esse 579 é a somatória de x ao quadrado. É esse cara, ok? Aqui é 579. E quem que é o quadrado da somatória de x? O quadrado da somatória de x, o que você vai fazer? Você vai fazer o 57 elevado ao quadrado. 57 ao quadrado. Então, nesse aqui, você vai fazer 57 ao quadrado. O mesmo raciocínio para y, somatória de y ao quadrado e o quadrado da somatória de y. Perfeito? Então, aqui nós temos os resultados. Já fiz com vocês, tá bom? Então, quem que é meu N? 7. Somatória de XY. Quem que é a somatória de XY? 3.751. Menos 57 vezes 516. Quem que é o 57? A somatória de x. Quem que é o 516? Somatória de y. Feito? Dividido, raiz quadrada. Quem que é meu N? 7, a quantidade de pares ordenados. Somatória de x ao quadrado. Você tem, ó, somatória de x ao quadrado, é o 579. Aqui é o quadrado da somatória de x. O quadrado da somatória de x, tá? Então vai ser o 57 ao quadrado. Vezes, aqui é um vezes, perfeito? Multiplicação. Tem gente que coloca menos, que é vezes, ok? O mesmo raciocínio para y. Quem que é meu N? 7. É a quantidade de pares ordenados que nós temos aí. Tá bom? O que mais? Quem que é a somatória de y ao quadrado? Então você tem quem que é o y ao quadrado. É a somatória, 39.898. Menos, quem que é esse menos? O quadrado da somatória de y. Então, o quadrado de 516. Primeiro vocês façam a multiplicação, depois a diferença. Multiplica, resolve a potência, subtrai. Multiplica, resolve a potência, subtrai. Para depois você extrair a raiz quadrada de cada um, para depois você multiplicar e para depois você dividir. O que vocês podem observar? A correlação, ela deu negativa e deu próximo de menos 1. Isso significa o quê? Que é uma forte correlação linear negativa.
Como que você interpretaria então essa informação? Então vamos lá, ó. A representação disso ficaria o seguinte: você tem aqui o eixo X e você tem aqui o eixo Y, correto? Ela é uma forte correlação linear negativa. E aí, pessoal? Então nós temos o eixo X, nós temos o eixo X e temos o eixo Y. É uma forte correlação linear negativa. Ó. Ela é assim, ó. Ela está próximo de quem? Do eixo Y. A queda é brutal, muito forte. Tá ok? Então é isso. Então aí vocês têm a parte teórica, vocês têm um exemplo. Qual que vai ser então para vocês a atividade que vocês têm que me entregar no dia de hoje? Vocês têm que aí então assistir, vocês têm que assistir a videoaula e vocês vão refazer esse exercício, bater uma foto e me mandar, tá bom? Então, assistam ao vídeo, refaçam esse exercício no seu caderno, coloquem a data de hoje, tirem uma foto e me mandem, tá ok? Então, hoje fica isso como atividade para vocês. E na quinta-feira eu vou estar disponibilizando um exercício que aí vocês precisam me mandar. Então, chamada. A resolução desse exercício, me mandem no e-mail fabio.ravagnani@unifafib.com.br e não esqueçam de ir no link para responder a sua presença. A presença ela só é válida no período da aula, tá ok? Só é válida no período da aula. Mas tinha mais alguma coisa para... e qualquer dúvida, sempre me mandem lá no portal Unifafib, através das mensagens, tá bom? Sempre me mandem. Se tiver um grupo aí interessado, a gente faz uma videoconferência. Eu faço a explicação, a resolução de vocês, online, gravo e fica disponibilizado no YouTube. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e bom estudo.